Olá! Hoje vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, a questão da pandemia do coronavírus. E a questão específica é sobre o ato número 5, proferido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e o Corregedor-Geral de Justiça. Esse ato conjunto estabelece várias situações. Primeira coisa, cabe dizer que ele institui um protocolo de ação e medidas para serem adotadas na prevenção ao contágio pelo coronavírus, o Covid-19. Isso vale, esse ato, no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. E por que esse ato foi emitido? Diante da classificação de pandemia feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Esse ato dispõe sobre várias situações. E nós não vamos ler todas, mas vamos destacar as principais para que você, jurisdicionado, população e as pessoas que frequentam normalmente o Poder Judiciário, saibam o que pode e não pode ser feito. Uma primeira consideração que é feita é que esse ato leva em consideração o estado de emergência de saúde pública de importância nacional, por doença respiratória causada pelo coronavírus, o Covid-19. Outra consideração interessante é sobre a necessidade de manutenção da condição de alerta aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória que apresentem um histórico de viagens ou presença nos últimos 14 dias em áreas que registrem ocorrência de contaminação. O ato também leva em consideração resolução número 207 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também a resolução 31 de 2017 do Poder Judiciário de Rondônia. Também é considerada a recomendação 62, agora de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e também a necessidade de adoção de medidas de prevenção e condução dos quadros sintomatológicos que já foram detectados. Outra questão também que é levada em consideração é o compromisso da administração do Tribunal de Justiça de Rondônia com a saúde e o bem-estar dos magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e do jurisdicionado. Levando em consideração tudo isso, algumas questões foram resolvidas. A primeira questão aqui que eu destaco que ficou resolvida, o artigo de número 6 do ato dispõe assim: estão suspensos até o dia 19 de abril de 2020 os prazos judiciais, as inspeções nas unidades de internação e presídios, as audiências, as sessões judiciais do Tribunal de Justiça e da turma recursal. Então, até o dia 19 de abril, segundo o ato número 5. Outra questão importante é que fica estabelecido que o horário de expediente durante esse período, tanto nas unidades administrativas quanto nas unidades judiciais, seja de primeiro grau ou de segundo grau, ou seja, nas comarcas no interior ou no Poder Judiciário, e também a comarca de Porto Velho, da capital, o expediente agora é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 13 horas. Mas esse período ele pode ser alterado para mais ou para menos, dependendo da mudança da conjuntura que nós estaremos encontrando. Outra questão também que é importante nós entendermos que o objetivo deste ato é mitigar, minimizar os riscos decorrentes da doença causada pelo coronavírus. Esse ato ele tem um caráter temporário. Então essa vigência ela pode ser alterada, como eu disse, dependendo da mudança de conjuntura. E as medidas de urgência que ocorrerem após esse horário das 7 às 13 de expediente, elas serão atendidas pelo serviço de plantão. Ou seja,
sempre haverá, nas 24 horas do dia, um juiz para decidir a causa, se for necessário, se for uma questão de urgência. Outro ponto a ser destacado pelo ato é que o acesso agora às dependências do Poder Judiciário, o acesso ficou restrito. Restrito a quem? Acompanhe comigo o artigo 3º deste ato. Ele fala restrito aos desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e procuradores. Também está restrito para quem? Aos servidores ativos do quadro de pessoal do Poder Judiciário. Portanto, você é um servidor do Poder Judiciário, mas está aposentado, não vai ter acesso. Ele está restrito para as pessoas do quadro ativo. Também pode ter acesso estagiários e residentes do Poder Judiciário, terceirizados que prestam serviços ao tribunal, ou outros terceiros que atuam em empresas ou entidades localizadas na dependência do Poder Judiciário. Profissionais de imprensa também podem, jurados, partes, testemunhas, agora presta atenção, estritamente para comparecer aos atos processuais para os quais foram convocados. Não adianta a pessoa comparecer ao Poder Judiciário e dizer eu sou vítima de um processo, testemunha no outro, sou parte. Se você não foi convocado, não vai ter acesso. O acesso está restrito às pessoas que foram convocadas. Agora, algumas pessoas, o acesso é vedado, é proibido. Quem é que não pode ter acesso? O parágrafo único do artigo 3º, ele estabelece o seguinte: pessoas que apresentem febre, sintomas respiratórios, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, e que são considerados casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, o acesso é vedado, não pode ter acesso às dependências do Poder Judiciário. Então tem aquelas pessoas que têm o acesso restrito a elas e essas que têm o acesso vedado, não pode comparecer. Agora, mesmo que seja aquela pessoa que eu mencionei que o acesso está restrito a eles podem comparecer, que é o caso de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores, vinculados ao Poder Judiciário, se essas pessoas apresentarem sintomas dos quais eu falei, referentes à contágio de coronavírus, também não devem ter acesso às dependências do Poder Judiciário. Essas pessoas têm que entrar em contato com o Departamento de Saúde e seguir o protocolo estabelecido para tal. Quando que tem que entrar em contato? O mais breve possível, para ter um correto diagnóstico e que sejam tomadas as medidas necessárias. Além disso, também temos que prestar atenção sobre o que é que fica suspenso nesse período. O atendimento presencial ao público externo que possa ser prestado pelos meios tecnológicos que estejam disponíveis ou por telefone, ficarão suspensos, ok? Então esse atendimento presencial externo está suspenso. Pode ser atendido de uma outra forma. As apresentações mensais em juízo dos apenados no regime aberto, se você é apenado no regime aberto e comparece mensalmente, isso também está suspenso. Falou, mas doutor, mas o meu caso não é de apenado de regime aberto, mas eu tenho uma medida cautelar, suspenso também. Ah, mas eu tenho um sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, do artigo 89, eu fui para uma audiência, está suspenso o seu comparecimento mensal também, você não vai ter prejuízo durante esse período. Posso visitar as dependências do Poder Judiciário nesse período? Não, está suspenso também a visitação. Tem um caixa eletrônico, tem posto bancário lá na dependência do Poder Judiciário. Posso ir? Não, está suspenso também. Quero realizar um evento coletivo que não tem relação direta com as atividades
jurisdicionais, está suspenso também. Outra coisa que está suspenso, deslocamento oficial para fora da sede da comarca ou do Tribunal de Justiça, seja de magistrado, servidor, está suspenso. Agora, exceto se for estritamente necessário e para que ocorra uma prestação jurisdicional e ainda autorizado pela administração superior do Poder Judiciário. Eu disse que esse atendimento externo está suspenso porque ele pode ser feito de outra forma, através de e-mail, outros meios tecnológicos, telefone. Mas e se for um processo que está em segredo de justiça? E o funcionário do TJ não sabe com quem que ele está conversando do outro lado, vai que alguém queira usar de má fé e ter acesso a essas informações. Ocorre o seguinte, somente após o funcionário ter certeza, confirmar a identidade da pessoa que está pedindo a informação para ele do outro lado da linha e confirmar que está regularmente habilitado para ter acesso aos autos, aí a informação será fornecida. Para preservar todos os interessados, nesse caso que há segredo de justiça. Outra situação também é o seguinte, para evitar perecimento de direito ou um excesso de prazo iminente, poderão ser realizados alguns atos judiciais, audiências e até sessões de julgamento com o réu preso ou adolescente em conflito com a lei. Entretanto, será priorizado que o ato ocorra através de videoconferência se alcançar o objetivo pré-estabelecido para. Também é interessante, nesse período, que na realização de audiências, sessão de julgamento do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Júri, da turma recursal, somente terão acesso às salas, as partes, os advogados, os membros do MP, defensores públicos e testemunhas dos processos incluídos para aquela pauta do dia. Portanto, se você é um acadêmico de direito, vou aproveitar que as aulas foram suspensas e quero assistir várias audiências. Não vai poder ter acesso porque somente esse hall, essa lista que eu mencionei, vai poder ingressar na sala onde o ato está ocorrendo de forma excepcional. Outra coisa, eu preciso entregar um memorial ou fazer contato com o gabinete de um juiz, de um magistrado. Como eu faço? Você fará por e-mail, telefone ou um outro meio tecnológico que ficou definido pelo magistrado e está franqueado para essas pessoas poderem manter-se em contato. Agora, o que é que fica mantido segundo o ato número 5? O expediente interno e a realização de atos processuais, especialmente aqueles efetuados por meio eletrônico, continua normal. Então, expediente interno e a realização desses atos processuais. 2. A publicação regular de acórdãos, sentenças, decisões, editais de intimação, notas de expediente, matérias de caráter judicial administrativo do Diário da Justiça eletrônico. Porém, está suspenso o prazo, conforme eu falei antes, ok? Mas pode continuar a publicação. Outra informação interessante para todos os que são envolvidos com o Poder Judiciário ou o jurisdicionado em geral, é que durante o período de suspensão dos prazos judiciais previstos aqui neste artigo que eu estou lendo, com o artigo 6º, e falando com vocês, os advogados, promotores, procuradores, defensores públicos que tiverem vista dos autos, se porventura forem ao fórum e tiverem vista dos autos, retirarem com carga, levarem embora esses autos, ou tirarem cópias que entenderem necessárias, já estarão intimados, considera-se intimados, porque eles tiveram acesso a todas as informações necessárias. Então,
a não ser que ele aguarde, não vá até o fórum e aguarde a publicação. O prazo está suspenso. Quando voltar, ele já vai estar intimado. Ok? Outra questão importante refere-se à audiência de custódia, que também estará suspensa, aplicando nesse caso o artigo 8º da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. O ato também dispõe, no artigo 8º, que as unidades do Poder Judiciário devem substituir as reuniões presenciais por reuniões remotas com o uso de ferramentas de tecnologia de informação. Isso, claro, sempre que possível. Trabalho home office. O artigo 9º, ele também estabelece sobre esse assunto e diz que no período de vigência do ato, as atividades judiciais e administrativas, elas serão desenvolvidas preferencialmente em sistema de home office. Presta atenção nessa palavra, é preferencialmente. Execução home office quer dizer trabalhar a partir de casa. Só que os critérios devem ser firmados pelo gestor da unidade de lotação, salvo impossibilidade técnica. E também, em cada unidade, deve ser observado um parâmetro aqui estabelecido pelo Poder Judiciário de pelo menos um servidor tem que ser mantido para que não ocorra o fechamento total da unidade. Agora, pode ser estabelecido um sistema de rodízio. E nos casos em que não é possível home office? Bem, nas unidades que não comportarem atividade em home office, deverá ser estabelecido o rodízio entre os servidores. Porém, de uma forma que pelo menos 50% do efetivo cumpra o expediente presencial. Claro, com as cautelas necessárias que eu já falei antes sobre quem é que está com acesso vedado, a quem o acesso é restrito, quem deve comunicar as questões de saúde ou não. E pessoas que estão doentes, gestantes, têm mais de 60 anos, aí aplica-se o parágrafo 3º do artigo 9º, que diz assim: os maiores de 60 anos, gestantes, as pessoas com filhos menores de 1 ano, sob sua companhia, e os portadores de doenças respiratórias ou imunossupressoras crônicas, que compõem o risco de aumento de mortalidade da doença, não integrarão o sistema de rodízio. Como é que comprova essa questão? Isso é feito por uma autodeclaração escrita ao superior hierárquico. Você não precisa, é desnecessário a especificação da doença. Porém, isso pode ter uma comprovação futura ao Departamento de Saúde. Não quer dizer que agora não precisa, mas futuramente pode ser necessária essa comprovação. Parágrafo 5º do artigo 9º que estamos tratando dispõe que as situações concernentes aos servidores que executam atividades incompatíveis com o home office, ela pode ser relativizada pela chefia imediata, porém levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Trabalhar em home office não implicará em prejuízo funcional para você que é servidor ou colaborador do Poder Judiciário de Rondônia. Outra questão interessante é o seguinte: as pessoas, aqui no caso magistrados, servidores, estagiários ou quaisquer outros colaboradores vinculados ao Poder Judiciário de Rondônia, que nos últimos 14 dias se enquadrarem em algumas condições, devem entrar em contato com o Departamento de Saúde. Quem seriam essas pessoas? Que realizaram viagem para a área com transmissão local, de acordo com o que foi estabelecido pela OMS e Ministério de Saúde, ou que possuam um histórico de contato próximo a um caso suspeito para coronavírus, ou tenha tido contato próximo de caso confirmado de coronavírus. Essas pessoas devem se apresentar
ao Departamento de Saúde e comunicar. Ao você contatar a DISAL, deverá comunicar a localidade onde que você passou, os períodos em que você esteve e bem as circunstâncias de ter algum sinal ou sintoma, conforme já foi lido para você nesse ato. Preciso me apresentar pessoalmente? Veja, há uma disposição também dizendo o seguinte, que essa comunicação você pode fazer através do via SEI. E o processo é restrito à DISAL. Você apresenta o comprovante de passagem, o relato histórico com a descrição da possível exposição, conforme relatei para você, exposição ao coronavírus, quais sintomas que você estaria tendo e faz esse contato. E caso apareçam, você vai mencionar a situação de risco e as providências necessárias serão tomadas. Também, caso essa pessoa não tome essa iniciativa de fazer o comunicado, o chefe imediato tem a obrigação de comunicar. As pessoas que se enquadrarem nessas hipóteses devem fazer o regime de home office. Aí nesse caso é obrigatório. Como eu li antes, é preferencial, mas para quem está enquadrado nessas hipóteses, aí muda a situação. O regime de home office, ele se dará pelo período de 14 dias, contados da data de regresso da viagem, devendo, na ausência de sinais ou sintomas, compor aí o sistema de rodízio. Ainda sobre aquela questão que eu mencionei de fazer o comunicado pelo SEI, com aqueles comprovantes. Agora, na ocorrência de sinal ou sintoma descrito, conforme foi mencionado, de contágio pelo coronavírus, seja de magistrado, servidor, estagiário ou qualquer colaborador do Poder Judiciário, o que você deve fazer? Procurar um centro especializado e específico para realizar os procedimentos necessários de diagnóstico ou de tratamento, se já confirmado. Se você já recebeu um atestado médico externo, nesse caso, excepcionalmente, não será exigido o seu comparecimento para a perícia médica, conforme mencionei agora. Nessas hipóteses, é importante a atuação do Departamento de Saúde, por quê? Para mantermos o ambiente de trabalho saudável. Então, todos os comunicados devem ser feitos e aguardar o cumprimento dos protocolos estabelecidos pelos profissionais de saúde. Os casos de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores em geral do Poder Judiciário, que estiverem em licença médica e são casos confirmados, diagnosticados de coronavírus, devem se abster de frequentar as dependências do Poder Judiciário. Caso interessante também tratado pelo ato é o seguinte: no caso de prestação de serviço, os gestores dos contratos de prestação de serviço, eles devem notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas de adotar todos os meios necessários, de se conscientizar os seus funcionários quanto aos riscos de contágio pelo coronavírus. E, no caso de haver omissão, essas empresas podem ser responsabilizadas por eventuais prejuízos causados à administração pública. Se você não está fazendo serviço home office, tem que trabalhar presencial porque o seu caso é diferente, ou está no sistema de rodízio, quanto à questão da higiene, também está sendo orientado à Secretaria Administrativa que aumente a frequência da limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas, além de providenciar a instalação de dispensador de álcool gel a 70% nas áreas de circulação. Isso tudo para mantermos um ambiente de trabalho saudável. Conforme disse no início, o artigo 20
ele dispõe também que essas medidas previstas no ato número 5 de 2020, elas podem ser revistas, se for necessário, tanto no caso de regressão ou evolução da situação da saúde pública. Finalizando, o artigo 22 dispõe que o juiz diretor da comarca respectiva é que deve zelar pelo cumprimento integral do ato número 5 do TJ de Rondônia e, se necessário, reportar ao Gabinete de Gerenciamento de Crise quaisquer intercorrências. E esse Gabinete de Gerenciamento de Crise, ele é composto pelo presidente, que coordena, o Corregedor-Geral de Justiça, um juiz que vai servir como secretário-geral, o coordenador do Gabinete de Segurança Institucional e o diretor ou diretora da Divisão de Saúde. Vamos todos, então, cumprir este ato, atender às recomendações também dos órgãos de saúde, que isso é bom para mim, para você, para os nossos familiares, para todas as pessoas que atuam diretamente e diariamente no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. Até a próxima com mais informações.